Querido irmão, querida irmã, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. O tempo da Páscoa é esse longo tempo, mais um pouquinho de 50 dias, onde a igreja vai comemorar conosco esta caminhada de ressurreição. Talvez a maior dificuldade do ser humano é fazer a caminhada da ressurreição. A nossa humanidade, marcada pelo pecado, ela conhece muito bem o caminho do Calvário. Nós sabemos chegar muito bem à Sexta-feira da Paixão. Agora, fazer o verdadeiro caminho espiritual significa em andar das trevas para a luz. Esse é o caminho que Jesus nos ensina com a sua ressurreição. Trancado dentro de um túmulo, ele rompe com essa estrutura e ele volta à vida, ele sai da escuridão do túmulo para a luz da vida. E esse é, meu irmão e minha irmã, o verdadeiro caminho espiritual. Ir das trevas para a luz, da morte para a vida, de baixo para o alto. Então essa linguagem, ela está presente em todas as leituras do Evangelho, mostrando para nós que nós não podemos mais viver na escuridão, nas regiões distantes, nos lugares distantes, nos lugares estranhos. Nós precisamos buscar ouvir a palavra de Jesus e estar no lugar certo, guardando no coração a sua palavra, para juntos aprendermos a viver o nosso verdadeiro itinerário espiritual, fazermos o caminho espiritual, que é das trevas para a luz. Isso é Páscoa, isso é a ressurreição. Então o evangelho desse terceiro domingo da Páscoa, que é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, ele vem mostrando para nós a caminhada dos discípulos de Emaús. O evangelho começa dizendo que era o primeiro dia da semana, ou seja, era o mesmo dia da Páscoa. Agora, para nós cristãos, sempre vai ser assim. Nunca mais voltarmos ao dia do encontro com a serpente no paraíso, mas agora sempre vivermos atualizando o nosso encontro com Jesus, não mais a partir da experiência do passado, lá onde Adão e Eva desobedeceram, mas agora a partir da experiência do Cristo ressuscitado, do túmulo vazio. Aquela sequência que nós cantamos no domingo de Páscoa deve ecoar sempre dentro de nós. Dize-nos, pois, ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os panos da cor do sol dobrados ao chão, o lençol. Então o Evangelho já começa dizendo isso. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, ou seja, Jesus havia enviado os discípulos 2 a 2. Então aqueles 2 discípulos ainda estavam configurados do jeito que Jesus havia sonhado e pensado. Só que algo estava errado, porque Jesus mandou eles em missão. E eles estavam indo em desânimo, eles estavam desistindo, né? Eles estavam desanimados. E Jesus enviou eles em missão até Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús, um povoado chamado Emaús, ou seja, era a casa deles. Eles ficaram tão cegos com a Sexta-feira da Paixão, tão decepcionados, tão deprimidos, que eles acabaram desanimando, desistindo, estavam voltando para a sua antiga vida, abandonando o projeto de Jesus, distanciando de Jesus. Eles estavam 11 quilômetros distante da palavra de Jesus, da ordem de Jesus. Jesus já havia anunciado que eles deveriam ir 2 a 2, anunciar que que o reino dos céus estava próximo, o Filho do Homem estava chegando, e em Jerusalém eles deveriam aguardá-lo. E Jesus havia anunciado muito mais, ele havia predito a própria morte. Ele falou: o Filho do Homem vai ser preso, vai ser incompreendido, vai ser julgado, condenado, morto na cruz
e ressuscitará no terceiro dia. Mas eles ficaram tão cegos com o peso da sexta-feira da paixão que eles esqueceram da palavra de Jesus, do ensinamento de Jesus, e passaram a ouvir apenas as dores do seu coração, da sua vida, passaram a se deixar conduzir e comandar pela decepção, pelo desânimo. Por isso eles não estavam mais, embora estivessem ainda configurados do jeito que Jesus os configurou em dois, eles estavam indo no caminho contrário. Eles estavam indo 11 quilômetros distante da promessa de Jesus. Então esse evangelho é muito bonito, mostrando como que é fácil a gente distanciar dos nossos princípios, se distanciar dos valores, se distanciar da fé. É quando nós deixamos de ouvir a palavra do Cristo e damos ouvido aos sentimentos obscuros do nosso ser, muitas vezes fruto do nosso pecado. Então é bonito esse evangelho, ele vai dizer que Jesus já estava ali com eles, né? Eles estavam tão cegos que eles nem percebiam a presença de Jesus. Eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Só que eles não viram Jesus ali, né? Os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram, ou seja, não tiveram familiaridade com ele, não o acolheram como um irmão de caminhada, um amigo. Eles ignoraram a presença de Jesus. Então Jesus perguntou, né, ele teve que tomar a iniciativa. O que vocês estão conversando pelo caminho? E eles, com o rosto triste, explicaram para ele, né, tudo o que tinha acontecido, somente a sexta-feira da paixão. E Jesus, então, teve que lembrar para eles, né, fazer o caminho de quantas coisas eles estavam negligenciando, de tudo que Jesus havia ensinado e deixado para trás. E aí, né, Jesus, então, chama a atenção deles, depois ele explica tudo direitinho, e quando ele entra, né, na casa e parte o pão, eles então reconhecem, abrem o coração, né? Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus, né? E ele desapareceu da frente deles. Então esse grande ensinamento do terceiro domingo é na Eucaristia, meus irmãos, é na Eucaristia, minhas irmãs, que nós vamos estar sempre encontrando a nossa Jerusalém e nos abrindo novamente. Jerusalém significa o lugar da consolação. Então a Eucaristia hoje é a nossa Jerusalém, é ali que Jesus quer que a gente se encontre. Às vezes as pessoas ficam bravas com o padre porque ele está pedindo a presença das crianças na missa, está pedindo a presença dos jovens, quantas coisas tristes, né? Quantas mães que já disseram, você está obrigando meu filho a ir na missa, né? Mas se o cristão não encontra na Santa Missa a sua Jerusalém, o lugar da sua consolação, de sarar suas feridas, ele não pode encontrar em lugar nenhum esta consolação. Pode tomar remédio, fazer tratamento caro, nada disso pode nos ajudar. Então vamos viver a nossa Páscoa reconhecendo o Cristo que caminha conosco, o Cristo que parte para nós o pão a cada Eucaristia, o Cristo que cura os nossos corações, abre os nossos olhos, aquece os nossos corações, o Cristo ressuscitado que nos devolve esta vida, como nos disse São Pedro, né, lá na primeira leitura de hoje, né, na carta do Ato dos Apóstolos, esse Cristo que foi resgatado do vale da morte por Deus, esse Cristo que foi cuidado por Deus, e como o Salmo de hoje também nos orienta, vamos buscar andar nos caminhos do Senhor, né? Junto dele nós vamos viver felicidades sem limites. Já a segunda leitura, né, este convite para a gente viver a nossa vida aqui na Terra como se fosse um tempo de passagem, uma peregrinação, onde a gente quer aprender a caminhar, sempre trazendo Deus no nosso coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço o carinho e as orações recebidas, né, neste momento que a gente passou. Graças a Deus estou bem, pronto para seguir firme na missão. Um abraço a todos.